E essa semana saiu aí uma notícia, pra mim pelo menos triste, que o Ronaldo Fenômeno desistiu da candidatura que ele iria se candidatar ali para presidente da CBF. Pedrão, eu peguei algumas falas aqui do Ronaldo, foi até uma publicação que ele fez nas redes sociais dele, forte, sobre a CBF. Disse ele, se a maioria entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião. E é que ele falou, ó, eu encontrei 23 portas fechadas e as federações se recusaram a me receber, né? O Pedro vai falar com muito mais propriedade, mas para ele se candidatar, ele precisava de o apoio de pelo menos 4 federações estaduais e 4 clubes. E por que não receberam Ronaldo Fenômeno? Segundo ele, o argumento é que estavam todos satisfeitos com a atual gestão e apoiavam uma reeleição. Ele finalizou falando que ele não pôde apresentar o projeto dele, levar as ideias e ouvi-las como ele gostaria. Caminho para a evolução para o Ronaldo é o diálogo, a transparência e a união. Pedrão, um breve resumo aí da CBF, do Edinaldo, que hoje é o presidente da CBF. Você acha que o Ronaldo poderia ter feito um bom trabalho? O que impacta aí essa desistência dele? E já, para mim também, colocando o dedo na ferida da CBF. Bom, cara, vamos lá de novo, né? Esse é um tema complexo e, assim, muito, por um lado, muito triste a desistência do Ronaldo, porque a gente que trabalha com isso, respira isso, estava realmente muito animado com a possibilidade de ter alguém como ele à frente do futebol brasileiro. Um cara que a gente não sabe, né? Até o Mauro César, que teve aqui com a gente, né, falou isso ontem, é verdade. A gente não sabe se ele seria um bom presidente ou não, mas eu tava super afim de correr o risco. Né, até por conta do histórico dele, um cara que foi o Ronaldo Fenômeno, né? Que depois de jogar, né, foi um empresário, tem uma agência que performa super bem aqui no Brasil, que é a Octagon. Fez o movimento lá no Valladolid, virou dono de clube pela primeira vez. Aí fez o movimento aqui no Cruzeiro, virou clube de dono de clube pela segunda vez. Fez o evento de saída dele. A história dele do Cruzeiro teve começo, meio e fim. Salvou o Cruzeiro, muito possivelmente, da falência. Então, né, como tudo na vida, o Ronaldo não vai acertar sempre. Mas ele toma riscos, né? Ele, notadamente, com o episódio do Cruzeiro, ninguém pode falar que Ronaldo não foi lá e deu a cara e fez um grande trabalho à frente do Cruzeiro. Então, a gente estava realmente muito esperançoso com a possibilidade dele assumir a CBF e mudar várias das coisas que a gente está discutindo aqui hoje, que a gente discutiu nos últimos meses. Isto posto, cara, a minha opinião é que a CBF é uma grande... para quem gosta de história do Brasil e acompanha o Brasil desde 1500, a CBF é uma grande capitania hereditária. Ela tem todos os aspectos que o Brasil tem de pior, na minha opinião. Ela tem o lado do nepotismo, ela tem o lado da hereditariedade, ela tem o lado de ser muito fechada, de ser corrupta, né, uma série de coisas que... E eu não estou aumentando nada aqui, né? A gente tem uma série de escândalos envolvendo a CBF nos últimos 37 anos, desde que eu nasci, pelo menos, né? Eu sempre lembro de escândalos envolvendo a CBF. E se a gente pegar a história da CBF, e por que o Ronaldo desistiu, por que eu tô rodando essa história, né? Porque volta justamente pro ponto que o Ronaldo colocou, né? A gente tem 27 federações, dessas 27 federações, 23 recusaram a falar com o Ronaldo, assim, não é que Ronaldo, eu gostei do papo, boas ideias, mas eu tô satisfeito com o Edinaldo. Sim. Vou votar no Edinaldo. Não quis ouvir o Ronaldo, não vou te receber. Né? Absurdo. Não vou nem entrar no mérito que ele é o Ronaldo Fenômeno, todo mundo deveria querer conversar com ele em algum momento. Mas não quero receber, tô satisfeito com o que eu tô vendo e acho que a fala dele é, de novo, muito triste. Se a maioria acha que tá em boas mãos, pouco importa a minha opinião, quando na verdade a opinião dele deveria importar muito. Então, primeiro fato grave, né? 23 às 27 nem quiseram conversar. Segundo fato grave, é a forma como as eleições, e não só essa, né, o processo eleitoral é conduzido na CBF. Voltando um pouquinho no tempo, no ano passado, no final do ano passado, se eu não me engano, houve uma mudança estatutária na CBF, né? Então, na prática, um mês antes ali, umas semanas antes da Assembleia Geral, a CBF emitiu um comunicado convocando as federações para votarem em algum assunto importante. E aí você começa a questionar, né? Por que as coisas são feitas dessa forma? Porque quando a convocação foi divulgada, não tinha o objeto da reunião. Então, federações, venham para uma reunião na CBF. Ponto. Chegou lá, qual era a pauta? Mudaram o estatuto para botar mais uma reeleição. Colocada mais uma reeleição, hoje o presidente da CBF pode permanecer por até 3 mandatos. O que é até melhor do que já foi, né? Já vamos voltar aqui um pouquinho de história
da CBF para todo mundo entender. Mas, via de regra, a gente teve essa mudança de estatuto recente, né, para que o presidente que está lá possa se perpetuar no poder. Na prática é isso, né? Ele altera o estatuto para dar mais um mandato para ele. E aí, quando a gente olha para a história da CBF, cara, e sendo mais enfático aqui, né? A CBF cuida da maior marca do esporte mundial, que é a seleção brasileira. A seleção brasileira pode estar mal esportivamente agora, tomara que o Dorival dê um jeito ali no que está acontecendo em campo. Mas no mundo inteiro, você fala de futebol, a galera lembra da seleção brasileira, lembra do Pelé, lembra do Zico, lembra do Ronaldo, do Ronaldinho, do Neymar. E por mais maluco que pareça, mesmo sendo uma marca, na minha opinião, mal trabalhada, sendo uma organização, a CBF, mal gerida, a seleção brasileira dá muito dinheiro. A CBF reportou o resultado de 2023, ela teve receita de mais de R$1 bilhão, né? Sobrou lucro líquido da CBF em 2023, 238 milhões de reais. Então, mesmo fazendo várias coisas questionáveis e erradas, ela gera um dinheiro absurdo, né? Lembrando que em 2023, ela teve uma receita ainda maior que a do Flamengo, né? O Flamengo depois deve ter passado a CBF em 2024, mas em 2023 era uma receita superior a todos os clubes do futebol brasileiro. Sendo que ela, né, ela tem os patrocínios dela, ela cuida das seleções, cuida do Campeonato Brasileiro, né? Não deveria, a gente vai voltar para a discussão da Liga. Então, eu acho que a gente tem um patrimônio muito importante na mão da CBF que não trabalha esse patrimônio da forma que ele deveria ser trabalhado. Por isso que eu gostaria muito de ver o que o Ronaldo faria à frente da CBF. E mais do que isso, cara, a gente precisa mudar esse aspecto de capitania hereditária. Porque quando a gente volta no tempo, né, e o primeiro presidente que eu peguei como torcedor da seleção brasileira foi o Ricardo Teixeira, né, que ficou no poder. Eu falei que 3 mandatos do Edinaldo é até bom, essa possibilidade dele ter 3 mandatos, porque o Ricardo Teixeira teve 5 mandatos, né? Ele ficou na CBF de 89 a 2012 e ele só saiu porque teve problemas jurídicos, né? Problemas... Ele não podia sair do Brasil, né? Para usar um eufemismo aqui, né? Ok. Ele viu que a água ia bater na bunda e renunciou. E nesse período de 23 anos à frente da CBF, ele, né, lembrando para quem não acompanhou na época ou não era nascido, a CBF teve 2 CPIs, né? Eu lembro do Vanderlei Luxemburgo na CPI, tendo que responder pergunta de deputado. Foi a CPI do futebol, depois a CPI do contrato da CBF com a Nike. E aí, muito tempo depois, essas CPIs foram, se não me engano, em 98 e 2000. Em 2012 ele renunciou ao cargo da CBF. Em 2015 ele teve 2 mandatos de prisão expedidos contra ele, um nos Estados Unidos com acusações de fraude e lavagem de dinheiro, e um na Espanha, acusações de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo o contrato da Nike, junto com o Sandro Rosell, que na época da assinatura do contrato da Nike com a CBF era o presidente da Nike no Brasil, depois foi o presidente do Barcelona e foi preso na Espanha. O Ricardo Teixeira, acredito eu, né, nunca mais ouvi falar, mas acredito que não tenha sido preso. Permaneceu no Brasil e o Brasil não extradita cidadão, então, né, pode ficar na casa dele ali tranquilamente. Então, e voltando no aspecto de capitania hereditária, né, o Ricardo Teixeira era genro do João Avelange, presidente da CBF antes dele. Sim. Então, o João Avelange, que para quem gosta de futebol aí, e de novo, os problemas endêmicos do futebol não são só nossos, são do mundo inteiro, tem 2 livros muito interessantes para ler de um jornalista que chama Andrew Jennings, O Jogo Sujo e Um Jogo Ainda Mais Sujo. São 2 volumes que explicam todo o esquema de corrupção criado em torno da FIFA desde a era do João Avelange, desde quando ele era presidente da FIFA. Então, ele é genro do João Avelange, assume a CBF em 89, na época, posso estar falando alguma besteira que não lembro dos anos exatos, mas o João Avelange, se não era presidente da FIFA, estava muito perto de ser presidente da FIFA. E aí, esses livros explicam toda essa cronologia que eu tô falando aqui, os 2 livros que eu comentei agora. Então, o Ricardo Teixeira no poder até 2012, ele sai do poder em 2012, aí vem o Zé Maria Marim, que ficou na CBF 3 anos, foi o cara que pegou a Copa do Mundo aqui no Brasil, e que em 2015 sai da CBF, por quê? Ele foi preso, acusado de corrupção. Foi preso nos Estados, foi preso na Suíça, se eu não me engano, eles estavam todos, tem até um filme que conta essa história, né, um documentário, que ia ter a eleição da FIFA na Suíça e teve a operação do FBI junto com a Interpol para prender os dirigentes, já que estava todo mundo reunido lá, vão aproveitar e prender todo mundo de uma vez. O Zé Maria Marim foi preso nessa operação da polícia americana junto com a polícia europeia, foi levado para os Estados Unidos, onde foi julgado, condenado, né, ficou na prisão até 2020, foi solto por razões humanitárias, porque ele é um cidadão de mais idade. E aí depois do Marim viria o Marco Polo Del Nero,
que no mesmo episódio fugiu da Suíça de volta para o Brasil, deu tempo dele escapar da polícia lá na Suíça, e foi banido do futebol em 2018 pela FIFA. Depois deles veio o Coronel Nunes, Nossa, nem lembrava do Coronel Nunes. que foi o presidente da seleção brasileira durante a Copa de 2018, se não me engano ele ficou 17, 18, 19, de quem ninguém, né, tinha ouvido falar até então. E aí o que explica, né, o Coronel Nunes ter ascendido ao poder aquela regra, que eu honestamente não sei se está no estatuto da CBF ainda ou não, mas que previa que em caso de vacância da presidência, quem assume interinamente é o vice-presidente mais velho de idade, não mais velho no cargo ou com mais experiência ou com algum painel julgador que escolheu o cara. Não, pô, se você tem 89 anos e o outro mais jovem tem 82, o 89 vai ser o presidente interino. Qual a lógica, né? Então foi por isso que ele foi eleito capitania hereditária, né, Marcelão? Essa é a lógica. E aí, o Coronel Nunes assumiu. O Coronel Nunes era um cara que tinha ficado 6 mandatos à frente da Federação do Pará, então também super, né, pró-democracia. Assumiu a CBF por 3 anos, veio o Caboclo, o Rogério Caboclo, que depois acabou saindo por conta de acusações envolvendo assédio moral. E aí chegamos no Edinaldo, que foi por 18 anos presidente da Federação Baiana. Então, né, e um cara que estava à frente da CBF aí há 2 anos, tentando se perpetuar por mais 9, né? Se ele for reeleito nos 2 mandatos que ele pode ter ainda, ele ficaria até 2034. Então, o Ronaldo me parece melhor que tudo isso. Medo, né? Muito melhor que tudo isso. E, honestamente, espero que a gente consiga encontrar um caminho para mudar, seja com a Liga sendo muito atuante no futebol brasileiro, né? Agora com o Comitê de Integração, que o Sica comentou aqui com a gente, da Libra, onde ele tem participação, onde, né, Leila, Casares, o André Rocha do Red Bull Bragantino, tem muita gente boa envolvida, então espero que as coisas converjam junto com o comitê né, no comitê de integração, não, mas as pessoas da LFU ali, o próprio Gabriel Lima, né, que era o CEO do Ronaldo no Cruzeiro, depois foi lá ser nosso CEO no Curitiba, acabou saindo do Curitiba agora para assumir como CEO da LFU, então muitas pessoas boas envolvidas no processo, espero que a gente tenha essa unificação de Libra LFU o quanto antes, para que a gente possa discutir tudo que a gente está falando aqui nessa última hora e diminuir a relevância da CBF no futebol brasileiro. E claro que a CBF tem um papel importante, né? No fim do dia, ela tem que cuidar das seleções, ela tem que cuidar da modalidade, ela é uma confederação, então o papel dela é fomentar o futebol no Brasil, é cuidar do futebol no Brasil. E ter um produto, ela tem a Copa do Brasil como produto dela, ela vai ter os outros produtos, ela não deveria ter que cuidar do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Então espero que a Liga chegue nesse ponto de conseguir cuidar dos produtos, diminuir essa influência da CBF, né, diminuir esse aspecto de capitania hereditária, esse sistema super fechado, né? Lembrando que, por que era importante o Ronaldo falar com 23 às 27 federações? Porque no colégio eleitoral da CBF, as federações têm peso 3. Então, como é que funciona a eleição, né? Todas as federações votam, peso 3. Clubes da Série A votam, peso 2. Clubes da Série B votam, peso 1. Podemos questionar se está certo ou está errado, mas é assim que funciona. Então, ele tinha que, para poder concorrer, primeira coisa, ele tinha que ter o aval de 4 clubes da Série A, se não me engano, e de 4 federações. Ele não conseguiu nem isso, né? Os clubes imaginam que ele tinha, as federações não quiseram receber ele, então ele não teve como descobrir. E aí depois, na eleição, ia ter um cenário ainda hercúleo, em que ele ia ter que conseguir convencer dessas federações que têm peso maior, que uma boa parte delas votasse nele, porque não adianta, né? Na matemática, não adianta você ter todos os clubes da Série A e todos os clubes da Série B votando em você, porque se as federações todas votarem em bloco no presidente, já era. Já era. A matemática é essa. Então, essa é a herança portuguesa que foi deixada no Brasil e das capitanias hereditárias, todas num suco de CBF. E que aula sobre CBF, sobre a história da CBF do Pedrinho. Depois ele não gosta que chame de professor, tá de brincadeira. E assim, a minha maior preocupação é, assim, profissionais bons e ruins tem em todas as áreas, na medicina, no jornalismo e tudo. Mas quando você vê ali todos os presidentes, os últimos presidentes da CBF, todos envolvidos em escândalo, esse saiu porque foi preso, o outro conseguiu fugir da prisão, da prisão não, mas não pode viajar, né? Não pode viajar. Não pode sair do Brasil. É banido do futebol. Não pode ir pro Guarujá, mas não pode ir pros Estados Unidos. Nossa, é um pouco disso sobre a CBF e os homens que comandam ali a Confederação Brasileira de Futebol. Explica muita coisa, né? Porque tudo isso que a gente falou aqui, né, nessa hora, que até ficou um pouco mais longa do que a gente imaginava o papo, sobre gramado, sobre arbitragem, sobre calendário. E a gente falou, mas por que a CBF não consegue resolver isso? Acho que tudo que o Pedro explicou aqui
diz muita coisa e mostra ainda mais a importância do porquê o Brasil tem que ter uma liga unificada de futebol. Porque a gente sempre falou aqui, o pessoal fechou muito os olhos ali para todas as outras coisas e pensou o quê? É o valor. Não, eu quero saber quanto meu time vai ganhar. Ah, não interessa o lado que eu tô, o que vai... Quanto meu time vai ganhar? Meu time vai ganhar só isso? Não, então não quero, não quero, não quero. E o futebol brasileiro como um todo deixado de lado, com todas essas outras questões.